Com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada. Ora, então, muito boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes da RLX. Estamos aqui para mais um programa do Com a Faca Bem Afiada. É o episódio 22 da 7ª série. Hoje temos connosco o João Carvalho, a Ana Lúcia e o Artur Fernandes, mais conhecido pelo Coja Fernandes, que eu não sei porque é que ele continua a pôr o seu nome artístico em vez do seu nome real, mas pronto. Vamos ter hoje temas. Hoje vamos diversificar aqui um bocadinho a nossa dinâmica do Faca Afiada. Vai ser um Faca Afiada um pouco mais tradicional, até porque já temos aqui algumas reclamações, nomeadamente de uma das nossas ouvintes mais fiel, a Sónia Costa, que se queixa de que a gente fala sempre da mesma coisa, e é verdade, porque, enfim, antigamente era o Covid, agora é a guerra, e vamos tentar diversificar um bocadinho. Já na quarta-feira, no nosso live, falámos sobre as questões do sindicalismo, e foi um programa muito interativo, com bastantes perguntas do público, portanto foi muito interessante. Vamos então agora falar de um tema que acho que ainda nunca traçamos aqui, que tem a ver com os livros, a importância que os livros têm nas nossas vidas. Por vezes é um bocadinho de parte desta questão da literatura, dos livros que se leem, das histórias que nós aprendemos, das histórias que lemos e depois aprendemos com elas. Enfim, e se calhar o livro é um dos meios mais fáceis que temos ao nosso dispor para nos enriquecer um bocadinho, sobretudo aqueles livros que nos fazem pensar. Mas depois também há outros, há os livros de entretenimento, até livros de anedotas há. Portanto, isto é para todos os gostos. E a começar aqui pelo Coja. Porquê? Porque o Coja, para além de ser uma pessoa que lê muito, e lê bastante e tal, e lê, pronto, ele já deve ter lido 2 livros na sua vida inteira, é funcionário de uma biblioteca e, portanto, melhor do que ninguém está habilitado a explicar-nos e a dizer-nos como é que vai esta questão dos livros. E se tem... Coja, antes de mais, ia-te fazer uma pergunta que é: a malta que vai à biblioteca resume-se a levar livros técnicos, ou ainda há muita gente a levar aqueles romances de autores conhecidos? Assim, a biblioteca, a literatura chamada, que nós chamamos de literatura corrente, pronto, porque assim, nós temos que alimentar isto, porque os clássicos, a parte das pessoas já leram, não é? Mas, portanto, a literatura corrente ainda continua a ser o que é mais procurado nas bibliotecas. Embora, pronto, nós dividimos nas bibliotecas os livros de literatura e de não literatura. Portanto, os livros de não literatura apanham uma fatia muito grande, mas os livros de literatura é o que aparece mais. Eu posso dizer que o livro mais requisitado na biblioteca já há vários anos, que é o livro, não é o livro, é o título, porque são vários, a obra tem vários volumes, que é o Diário de um Banana, que é um livro de literatura juvenil. Mas é o mais requisitado, há vários, mas muito destacado dos outros todos. E porquê? Sabes a razão? Não sei, é assim, eu acho que isto também é um bocado de modas. Depois entrou a parte da literatura dos vampiros, que ainda continua, ainda esta semana, e até era uma senhora de idade. Já estamos a falar de uma pessoa já com bastante idade, de 80 anos, pronto, uma pessoa que, pronto, com grandes hábitos de leitura e que viciados em leitura, e que lê dos vampiros. Até ela estava a comentar que o marido dizia: então, mas como é que tu consegues gostar disso? Mas ela gostava. Portanto, essa questão pronto, este tema dos vampiros, depois há os romances históricos, pronto, sai muito dos Santos e Ken Follett, e sai muita coisa dentro desse género literário, que nós ali está tudo como romances, mas são romances históricos, vá. Sai muito. Agora, por exemplo, em termos de autores portugueses, João Tordo, aquilo é Quem? Desculpa. João Tordo. João Tordo João Tordo, o Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto, pronto.
neste momento são dos autores portugueses, pelo menos ali, pelo que eu vejo ali, pelo que eu noto na biblioteca, é muito correto. O João Tordo é uma loucura, é muito procurado, está na berra, pronto. Eu acho que isto também é um bocado às vezes de modas. Pega um género e depois a seguir as pessoas vão muito atrás. Senhora, João Carvalho, o João, para além de ser leitor, é também escritor. Já escreveu 2 livros, acho que vai a caminho do terceiro. Qual é a importância que a literatura tem na vida do João? Opa, tem tudo. E eu falar de livros, quando vocês atiraram com este tema, eu dizia, nem sei por que lado é que é de pegar, porque isto toca-me várias teclas. Eu escrevi 2 livros, mas não me considero escritor. Primeiro porque não faço vida disto, e porque, de facto, digamos, escrevi 2 livros que são assim mais ou menos uma espécie de experimentação nessas leads, mas não me considero de toda a maneira escritor. Mas a mim toca-me várias teclas. A primeira tecla é do meu pai. É do meu pai. Porque quando ele faleceu, ele tinha um escritório no Saldanha, que era daquelas casas antigas, tinha 7 salões, porque não eram quartos, eram salões, 7 salões, tudo cheio de livros. Livros que atravessaram as diversas fases da vida do meu pai, desde livros técnicos da primeira fase, que é a contabilidade, depois passou para letras, e depois passou para clássicas, e portanto aquilo havia lá tudo. E toda a literatura portuguesa, romances de autores, desde o Fernão Lopes até aos mais recentes, dos anos 50, Aquilino Ribeiro, etc. E depois os clássicos, não é? Pronto, toda a literatura grega e latina tinha lá. Portanto, eu tinha ali milhares de livros. Tive que fazer uma seleção dos livros que eu não iria utilizar, nomeadamente toda a carreira da faculdade do meu pai, e fiz uma seleção e ofereci aquilo ao Departamento de Clássicas da Faculdade de Letras de Lisboa. Está lá uma placa com o nome do meu pai, e devo dizer, enfim, não posso deixar de falar nisto, o meu pai nasceu assalariado rural, foi assalariado rural até aos 18 anos, depois, bom, foi assalariado rural na Beira Alta, e quando morreu era professor catedrático da Faculdade de Letras. Pronto, isto é só para vocês verem o percurso do meu pai, não é? Ele, logo nessa altura, quando trabalhava na agricultura, nas vinhas do Douro, etc., passou por essas fases todas e começou a tirar cursos por correspondência, até que veio para Lisboa, veio trabalhar numa carvoaria em Cascais, a cartar carvão, e sempre estudando à noite. Primeiro tirou um curso técnico, comercial, e depois com as competências que aí começou a ganhar a vida com uma escola de contabilidade de correspondência, que teve até morrer. E a meio da vida, pá, aí com 40 e tal anos, inscreveu-se na Faculdade de Letras e fez o percurso todo na Faculdade de Letras até ser professor catedrático. Portanto, quando morreu, era professor catedrático. E, portanto, eu vivi sempre rodeado de livros, porque o meu pai teve sempre tudo isso, não é? A segunda tecla é que eu sou digamos, um rato de alfarrabistas, pá. Eu, quando tenho um bocadinho, pá, conheço os alfarrabistas quase todos de Lisboa, e compro. Eu não compro edições antigas, eu compro autores, não é? Compro autores, não ando lá a comprar calhamaços lá e portanto, para João, mim, e compra autores, e quais são os seus autores preferidos, e porquê? é sempre literatura portuguesa e alguma estrangeira. Eu digo alguma estrangeira porque a literatura estrangeira tem um problema, que é as traduções. E eu estou sempre um bocado de pé atrás, porque às vezes vou sempre ver, quando compro um autor estrangeiro, eu vou tentar sempre, antes de comprar, eu tomo nota de quem é o tradutor e depois vou investigar quem é o tradutor, porque eu não compro qualquer coisa, não é? Porque já vi tantos disparates de coisas traduzidas, porque comprar um autor estrangeiro mal traduzido
epá, é a mesma coisa que comprar a Maria Leal, pá, pronto, ou uma coisa qualquer assim desse género, não é? E, portanto, para mim, pá, eu não quero levar gato por sapato, por isso eu compro pouca literatura estrangeira, porque estou sempre pé atrás com as traduções. E posso-vos dizer que houve grandes tradutores em Portugal de literatura estrangeira, e é sempre isso que eu vou procurar. Não sei se vocês sabem, por exemplo, José Saramago, os primeiros anos da vida dele, ganhava a vida como tradutor. E, portanto, isso é sintoma, primeiro, que ele sabia português, sabia escrever português, porque para se traduzir tem que saber escrever português, em primeiro lugar, e depois porque efetivamente tinha gosto pelas coisas, pelos autores que traduzia. Mas para mim os grandes autores são os clássicos, Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Aquilino Ribeiro, José Régio, pá, Alves Redol, pá, José Cardoso Pires, pá. Quer dizer, há uma infinidade, Urbano Tavares Rodrigues, portanto, é uma infinidade de escritores. Eu tenho umas coisas que herdei do meu pai nesse campo e outras que eu fui adquirindo, como digo, eu vou sempre para as bibliotecas e procuro, porque há autores que tiveram edições no início que já não estão no mercado, não é? E só se encontram nos alfarrabistas, nomeadamente até obras proibidas. Nós visitámos aquela exposição do Pacheco Pereira na Avenida da Liberdade, no Diário Notícias, e de facto houve muitos autores portugueses que tiveram os seus primeiros livros proibidos e nunca mais foram editados. Agora, há pouco e pouco, de vez em quando, lá vai um livro antigo desses autores que estavam proibidos e que foram editados. Mas, e a terceira tecla que eu quero salientar, de facto, é um livro que me tocou profundamente. Eu posso dizer que é o livro da minha vida, não é? Porque eu até aos meus 30 anos, não tinha prática religiosa, nem me preocupava com essas coisas, era apenas batizado. Portanto, eu não fui educado na fé, o meu pai não me educava na fé, a minha mãe, pronto, tinha a sua fé, mas também não tinha práticas. Epá, até ao dia que me tropecei num livro que se chamava O Caminho, de São José Maria Escrivá de Balaguer, que foi o fundador do Opus Dei. Epá, e quando li esse livro, pá, disse, epá, isto é a minha vida, pá. É isto que eu preciso, de facto. E tenho sempre esse, é o meu livro de cabeceira, porque são conselhos muito úteis para toda a vida, e de facto me fizeram-me aproximar fizeram-me aproximar da fé e da igreja e começar a ter práticas religiosas. Portanto, eu posso dizer que de facto o caminho de São José Maria Escrivá de Balaguer, um santo da Igreja Católica, que fundou o Opus Dei, é para mim o livro da minha vida. Sim, senhora. Vamos agora falar um bocadinho com a Ana. Ana, tu tens cara de que também gosta de ler, até porque tiveste que ler, quando a gente anda na escola temos que ler aqueles livros técnicos e portanto não podemos escapar a isso. Mas tens algum livro, ou melhor, qual é a importância dos livros na tua vida? E se tu tens, tal como aqui como o João, se tens algum livro que te marcou aí a tua vida? Olá, boa tarde a todos. De facto, é assim, agora estavas a falar da questão dos livros técnicos, e uma das coisas que eu sinto muita falta, porque trabalho na área da investigação e tenho que ler muita dita literatura cinzenta, né? Muitos relatórios, muitos artigos, muita coisa técnica, sinto pena não ter mais tempo para me dedicar mais a ler livros de literatura. E infelizmente o tempo é o que é, já há pouco tempo para tudo que queremos fazer e peca um bocadinho esse meu lado. Mas de facto sim, a literatura foi algo que marcou a minha vida, a minha evolução. Recordo-me muito bem de ler livros e recordo-me, é interessante, eu estava a fazer esse exercício, como pediste para pensar no livro da vida. Os livros que li e que me marcaram, eu lembro perfeitamente o que estava a fazer, qual foi a época, lembro-me do que é que sentia na altura, tipo, são mesmo marcos, não é, no nosso crescimento. E sim, gostei muito de ler, e um bocadinho em linha com o que foi o meu percurso de juventude, não é? Gosto muito do tal romance histórico, não é? Há livros que me marcaram bastante, não é? O Senhor dos Anéis, As Brumas de Avalon foi também uma
uma narrativa que me disse muito na altura em que o li na altura da adolescência, mais ou menos. Portanto, todos esses livros dessa narrativa histórica, mítica, me fascinaram muito. E talvez por isso é que o livro da minha vida, eu considero que o livro da minha vida é O Pêndulo de Foucault, de Humberto Eco. É um livro super interessante, foi escrito em 1988 e é um livro que antevia já muitas daquilo que nós temos, que depois surgiu mais tarde, não é? A questão das teorias da conspiração, a invenção, é muito interessante, é um livro muito difícil de ler, principalmente o início do livro. Eu considero quase uma aventura iniciática. O livro, ao princípio, é super complexo, muito difícil, muito intrincado, mas depois, quando nós entramos naquele mundo fantástico, não é, que o Humberto Eco cria, e agora é engraçado porque este livro surgiu na minha vida depois de ler O Nome da Rosa, que é também um clássico, e aventurei-me para O Pêndulo de Foucault, e de facto marcou muito, e foi também um dos livros que me levou a escolher a minha formação em antropologia, e nomeadamente na área das religiões. Precisamente foi a leitura do Pêndulo de Foucault. Mas também queria fazer referência a mais dois livros, que um deles é o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, um livro importantíssimo também para mim. Li numa altura em que fazia também muitas perguntas sobre o que é religião, o que é fé, o que é feito pelos homens, o que é que será feito por Deus, e aquele livro é fantástico para quem tiver certas dúvidas, ou algumas certezas também, porque não? E outro livro também muito interessante, também queria fazer referência, porque para mim ler é viajar, e por isso mesmo talvez a importância dos romances históricos, não é? Conseguirmos vivenciar todas aquelas imagens e aquelas cenas e sentir um pouco das vivências da época. Há um livro que me marcou bastante também por ser diferente nesse aspecto, que é O Perfume, porque é um livro que remete para todo um outro sentido, que é o sentido do cheiro, não é? A descrição dos cheiros, daquilo promove no nosso cérebro toda uma outra capacidade, que não é capacidade visual, mas é, através da narrativa, desenvolvermos a nossa capacidade olfativa, e acho super interessante. É um livro que, quando li, me disse muito, desiludiu muito ver o filme, na altura que depois também fizeram com base no livro, porque precisamente para mim é um livro que apela a todo o imaginário e que não tem a ver com o visual, e eu penso que o filme não conseguiu transportar isso principalmente para quem nunca leu o livro. Portanto, porque há sempre aquela coisa, né, quando saem filmes com base em livros, o que é que fazes primeiro? Vês o livro? Ou lês o livro ou vês o filme, não é? Porque se vires o filme, vais condicionar toda a tua imagem sobre aquelas personagens. Eu prefiro ler os livros antes, porque prefiro criar a minha imagem das personagens, prefiro criar a visualização dos espaços, então depois desiludir-me ou não com os filmes. Pronto. E sim. Sim, senhora. Eu estou de acordo contigo em duas coisas. Primeiro, o livro que o José Saramago escreveu também me marcou um bocadinho, porque para quem não é crente, como é o meu caso, é interessante ver a versão das sagradas leituras, ou não sei como é que se diz, mas do ponto de vista também de uma pessoa que não acredita, portanto é interessante. Mas curiosamente, e hoje não sendo eu paineleiro, mas vocês ainda se vão rir um bocadinho, porque um dos livros, não é o livro da minha vida, não é certeza, mas eu comecei-me a interessar por ler e pela literatura, não tanto pelos livros quando a gente andava na escola da Alçada Batista, daqueles de uma aventura, mas por um livro que até pelo que eu pesquisei nem tem grande valor literário, que é o Pesadelo em Ar-Condicionado, do Henry Miller. O Henry Miller, que é um autor famoso pelaquela trilogia que ele tem, o Nexos, Plexos, Sexos, mas é um livro que não tem uma grande história, mas a narração de que ele faz sobre toda a envolvência, as casas, os pormenores, é aquilo que tu estavas a dizer, Ana, que é
tu próprio imaginares as paisagens, as pessoas, e é aquilo que tu disseste, também eu fiz essa experiência com o livro Os Filhos da Droga. Eu li o livro e depois fui ver o filme. Epá, e fiquei desiludido com o filme, porquê? Porque eu tinha idealizado, a personagem era uma personagem completamente diferente daquela que eu tinha imaginado, a estação do zoo que eu fazia daquilo uma coisa e depois acabou por ser outra, portanto, eu não estou a... Ou seja, a gente quando estamos a ler o livro, é como tu dizes, a gente imagina as coisas. Quando estamos a ver o filme, estamos a ver aquilo que nos impinge, não é? Bem, João... David, só para complementar isso, e a questão de se fazer um filme baseado num livro nunca resulta. Ou pelo menos na maior parte dos casos nunca resulta. Nós temos não sei se vocês conhecem, existia uma banda que era os Motorhead, e o Lemmy, já morreram todos da formação original dos Motorhead, mas o Lemmy de Motorhead, que era o vocalista do Motorhead, queixava-se disso, que há uns anos, que as pessoas já não liam nem nada dessas coisas. E ele dizia que ver um filme, tu estás a ver a visão de quem fez o filme. Se tu fosses fazer um filme, tu ias fazer o filme mediante aquilo que tu estavas a dizer. A personagem, imaginavas aquilo. Portanto, quem fez o filme fez exatamente a mesma coisa. Portanto, todas as pessoas, dificilmente alguém vai ter uma visão igual ou pode ter parecida portanto, o realizador, para além de ter a parte criativa de se calhar querer poder-se adaptar e afastar-se, mas acaba por dar sempre a sua visão. E as outras pessoas não têm a mesma visão que eles têm dos filmes, dificilmente poderão corresponder aos livros. Portanto, na minha opinião, é preferível ver primeiro o filme e ler o livro depois, porque aí tu consegues imaginar um outro cenário. Mas também, se vires o filme antes, também podes ficar condicionado ou teres a sugestão disso. Portanto, é sempre acho que não é um bom negócio. Na tua opinião, primeiro tem que se ler o livro, é isso? É assim, mas é que se tu vais ler o livro, vais imaginar uma coisa. Depois ver o filme, ele não vai refletir aquilo que tu imaginaste, de certeza absoluta. Mas se fizeres ao contrário, vires o filme, depois vais ler o livro, se calhar estás condicionado e já não. Mas de qualquer das maneiras penso que é preferível primeiro veres o filme e leres o livro depois. E tentares imaginar. Olha, e já que estás aí com a palavra, tens algum livro da tua vida, não? Não tenho assim um livro. Li um livro aqui há muitos anos e tenho gostado de ler, aprofundar melhor, que era a Utopia de Tomás More, da Ilha e uma sociedade, pronto, mas não tenho nenhum livro. Eu preferi Ok, eu pensava que era o livro do Código da Estrada, mas pronto, afinal falhei. Não, mas é assim, mas se me obrigares a dizer, diria o livro que é a Gina. Gina, muito bem. João. Gina. Isto está a descambar. Está a descambar, estamos a voltar ao antigamente. Vai levar o nível. Vamos lá levar o nível. João, o João tem noção de quantos livros lê por ano? Quantos livros que? Lê por ano. Opa, eu normalmente estou sempre a ler 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. Por exemplo, posso dizer o que é que eu não consigo, eu vou ser sincero, eu não consigo, porque eu acho que a minha memória não consegue raciocinar quando estou a ler 2 livros ao mesmo tempo, quanto mais 3. Tu consegue fazer essa separação de um livro para o outro? Não, já é uma ginástica mental. Eu não estou com 2 livros abertos à minha frente no mesmo momento, não é? Eu estou, porque eu agora estou um bocado direcionado, em parte, para alguma coisa que eu estou a preparar para um próximo livro meu, não é? E, portanto, neste momento eu estou a ler do historiador António Borges Coelho, Portugal na Espanha Árabe, porque este livro vai ter alguma coisa a ver com uma parte histórica, é ficção, eu não escrevo, não sou historiador, não vou escrever sobre história, vou escrever um tipo de romance histórico, não é? Pronto. E, portanto, tem a ver com coisas que já vêm desde a Reconquista e, portanto, este é o grande historiador que eu gosto muito, que é o António Borges Coelho, e que é o Portugal na Espanha Árabe. Isto para coisa. E depois estou ao mesmo tempo a ler Os 7 Pilares da Sabedoria do Lawrence, mais conhecido por Lawrence da Arábia, que é o livro fundamental dele, que é um livro extraordinário.
que nos permite conhecer, e este também me interessa, que nos permite conhecer a identidade árabe, não é? Porque ele viveu vários anos na Arábia, não é? E tem uma perspectiva maravilhosa sobre as tribos, a filosofia deles, as relações entre eles, a maneira como é que eles, aquilo vem desde o tempo da ocupação otomana da Arábia, não é? E como eles começaram a construir as suas identidades, mas muito à maneira deles. E depois, tendo em conta que foram os árabes que antes, portanto, a partir do século VI, vieram depois para o Ocidente e no século VIII invadiram a Península Ibérica, mas tudo ainda árabes. Depois, claro, trouxeram outras populações, os berberes do norte da África, mas tudo isso me interessa. Eu neste momento estou apaixonado pela cultura árabe e por saber muita coisa acerca da cultura árabe. Porque a Península Ibérica é um manancial, e o António Borges Coelho é isso que tem no seu livro. As pessoas não lhes passa pela cabeça, quer dizer, passa quem quer estudar isto, não é? As influências árabes que ficaram na Península Ibérica e de várias regiões, porque entre estes árabes vieram do Iémen, estabeleceram-se, por exemplo, no Algarve e no Alentejo. Muita gente hoje nem sabe que é descendente de iemenitas, vieram da Síria, é evidente que era a parte principal, com Damasco e isso tudo, e depois vieram os berberes, não é? Que é um povo mais, por viver mais naquele deserto, já traz outra maneira de ver as coisas, e depois tudo isso ficou cá, tudo isso criou raízes por cá, e misturou-se, portanto, com a cultura romana, misturou-se com a cultura visigótica. Eu acho extraordinário, e portanto isto originou depois aquilo que é hoje Portugal, não é? E é isso que me apaixona bastante. Portanto, eu consigo ler as duas coisas ao mesmo tempo porque estão relacionadas, não é? Uma, a história mesmo da Arábia, lá contada por um indivíduo que se integrou naquela sociedade e compreendeu aquela sociedade ainda, e depois a Península Ibérica, não é? Como é que as coisas se passaram na Península Ibérica. E, portanto, é nisso que eu estou envolvido já há alguns tempos, esta parte. Não sei desta caldeirada depois o que é que vai sair em termos daquilo que eu vou fazer, mas isso há de sair alguma coisa, porque eu faço sempre qualquer coisa. Ana, tu quando lês um livro ainda é em formato de papel ou já usas as novas tecnologias? Tipo um tablet, por exemplo? Olha, vou-te confessar uma coisa, é assim, eu mesmo coisas que eu escrevo tenho que imprimir primeiro, ou seja, eu tenho muita dificuldade em rever textos que eu escrevo no ecrã, mas confesso que já fiz tentativas, nomeadamente livros mais pesados e mais difíceis de transportar, de lê-los em formato digital. Nomeadamente tentei isso com a série do Game of Thrones, portanto andava com aquilo, tenho a versão inglesa também e a portuguesa, lá está, e tento, mas a concentração, a capacidade de leitura, é tudo diferente. Eu ainda não me habituei ao digital, e nomeadamente uma coisa muito interessante, agora estás-me a dizer isso, recordo-me, eu não sei se vos acontece isso, mas comigo acontece, não sou eu que procuro os livros, é quase os livros que me chamam. Eu quando vou a um sítio, ou uma livraria, etc., eu vejo um livro e há um livro que me chama para o comprar. Não me perguntem como, nem o porquê disto. E, nomeadamente, eu recordo-me de um livro que estava a ler na altura que me estava a fazer a minha tese, um livro também sobre mística, porque estava muito parte da minha tese também tinha a ver com a parte mística, Serra de Sintra, pronto, toda essa questão do século XIX, século XX. E peguei num livro, trouxe, e uma das coisas que eu faço nos livros que gosto muito é ler muito atentamente, sublinhar e tirar notas, ou seja, sublinho e depois escrevo para o lado importante, ou lembro-me, pronto, tenho assim. E eu estava a fazer este exercício, comprei um livro na FNAC, de um autor português, o Vítor Mendanha. Na altura não sabia o que era, não sabia quem seria. O livro chamava-se O Livro da Serpente. E eu estava a ler num autocarro, assim, muito entusiasticamente. Tinha vindo uma reunião com o meu orientador de tese
que na altura, quando me viu com o livro, também me tinha dito assim, olha que interessante, esse senhor é meu amigo, etc. Não sabia eu nada sobre a pessoa. E estava a ler, lembro-me perfeitamente que estava a apanhar o autocarro, estava na Avenida Brasil, não me lembro qual era o número, mas pronto. E sentou-se um senhor ao meu lado, olha assim para mim, olha para eu a ler o livro, e entretanto eu olhei para o senhor assim, envergonhadamente, que é que eu detesto que estejam a ver o que eu estou a ler, por exemplo, é uma das coisas que eu não gosto. E quando eu olho para o senhor era o autor do livro. E fico muito interessado, não só por estar a ler, mas porque é que eu estava a apontar e estava a sublinhar o livro que ele escreveu. Então ele na altura prestou-se a dar-me um autógrafo, etc. Portanto, são estas coincidências, não é? Acho que se eu estivesse a fazer isto num telemóvel, com certeza não ia ter o mesmo significado e não ia produzir o mesmo efeito. Portanto, eu ler livros, é ler livros em papel, gosto de os sublinhar, gosto de os escrevinhar, de os marcar. Portanto, foste apanhada a rasurar o livro do homem e o homem, em vez de estar assim tipo uma lambada, ainda te foi autografar o livro. Pronto, e depois tivemos uma conversa sobre a minha tese na altura e foi também muito importante. Olha, eu concordo contigo em tudo aquilo que tu disseste relativamente ao formato digital. Eu tenho um exemplo que é, eu ultimamente tenho lido, a minha literatura são até tenho aqui, são os volumes dos textos escritos ou de obra digitalizada do Sá Carneiro, que vai desde 69 até 80, que é uma obra que é disponibilizada pelo Instituto de Sá Carneiro. Mas eu não consigo ler aquilo, ou melhor, consigo ler, não é? Mas dava muito mais jeito se aquilo fosse em papel. O tablet tem um problema, é quando falta a bateria, quando estás na rua e falta a bateria, pronto, acabou-se a leitura. Mas pronto, mas por acaso também estou de acordo contigo, que é grave, porque já estou muitas vezes de acordo contigo hoje. Olha, mas estou aqui um bocado chateado contigo, porque eu pensava que a tua literatura preferida era o livro sobre as alterações inventadas climáticas ou climatéricas, ou lá o que é. Sr. Arthur, mais conhecido pelo Coja. Na biblioteca ainda não há livros digitais, ou já? Acho que não, não é? Agora é só em papel, não é? Não, é só em papel. Temos livros em braille e audiolivros, cassete. Por aqui são requisitados, porque nós temos visuais que vão lá, inclusive nós temos como é que é esse processo? Isto é interessante, como é que é esse processo? O invisual vai lá, requisita neste caso o CD, não é? E não, quem é que faz? Nós temos temos os livros em braille, portanto, e temos a lista dos livros de braille da Biblioteca Nacional. Quando eles querem fazer, têm que aguardar uma semana ou 15 dias e eles, entretanto, a Biblioteca Nacional manda-nos, porque nós temos uma ou duas pessoas que fazem isso e periodicamente eles escolhem e mandam os livros. E curiosamente depois também temos outra situação. Depois temos os audiolivros, são umas cassetes que levam para casa e ouvem. Mas nós temos uma impressora braille. Lá que nós há 20 anos atrás, a biblioteca abriu, tínhamos uma impressora braille, nós podíamos imprimir, digitalizar uma folha, havia que se chamava-se um interpretador da OCR, que fazia a interpretação dos caracteres, passava para coisa, e depois imprimíamos numa impressora braille. Ainda no início era assim uma caixa enorme, à prova de som, onde a impressora lá estava dentro, que era porque aquilo para fazer o braille fazia um barulho enorme. E, por exemplo, tínhamos uma coisa temos lá uma linha braille, que era o género de um teclado braille, que levantava, lia o que é que estava no ecrã, e aquilo levantava assim nesse teclado as coisinhas para ler. E depois temos para os Ambliopes, que eram de realidade aumentada, um aparelho, eles iam lá para ler o jornal, colocavam lá e aumentava. Pronto, mas isto para dizer que nós temos pessoas que vão lá e requisitam tanto audiolivros como esses tais livros em braille. Nós também tínhamos essa possibilidade deles, pronto, de imprimirem essas coisas em braille. Agora é assim, em relação aos documentos digitais, as bibliotecas e os bibliotecários e os profissionais da biblioteconomia são um bocado relutantes a esse tipo de mudanças das novas tecnologias. Pronto,
porque as pessoas estão muito agarradas à questão do papel e não é só o cheiro do papel, o manusear o papel. Portanto, o prazer da leitura não vem só do simples facto de ler. Disso, os livros, os marcadores dos livros, toda a mística. Eu tenho aqui marcadores de livros, tenho aqui uma semi-coleção, mas está toda, não está nada organizado, mas gosto muito dessa questão dos livros. Mas eu nisso já não sou tão antiquado, vá. Eu fui obrigado pronto, então ultimamente, assim aqui atrás, ali atrás, os últimos anos, livros infantis. Praticamente era só livros infantis. Este está ali uma pequena amostra, tinha um modelo enorme com livros infantis, que eu li todas as noites, eu lia uma ou duas histórias e livros infantis, portanto eu li muitos livros infantis, montes de livros infantis. E agora, ultimamente, eu estava aqui a ver aqui na minha coisa, tenho aqui isto, por exemplo, aqui a lista de cabeçalhos por assuntos para bibliotecas. Portanto, são manuais de consulta. E depois tenho aqui muita coisa que nos últimos 3 anos que eu li, ligados à informática e à programação, mas muita coisa, e-books, muitos e-books. E muita coisa digital que eu passei a ler. E não me faz, e gosto bastante. Mas lá está, eu não tenho também, se calhar, aquele cultura e aquele prazer de ler e ter essa do papel e o cheiro do papel e essas coisas. Eu sou um bocado mais desligado desses. Não é questão de tradicionalista, não é? Mas olha que, literários. Mas olha que os olhos agradecem a uma malta ser tradicionalista, porque está constantemente a olhar para um ecrã, a saúde da vista não enfim. Agora aqueles leitores de e-books agora que já têm contraluzes e têm um brilho já está adaptado. Exatamente, diminui o brilho automaticamente. Mas quando se está 3 anos a estudar, temos que ler muita coisa nos ecrãs e embora os ecrãs muito. Eu queria só fazer referência à questão dos audiolivros, por acaso não me lembrei na altura, mas eu tenho já muitos colegas que optam por ler em audiolivros, nomeadamente quando vão nos transportes públicos, quando andam de bicicleta, por exemplo, quando estão a fazer trabalhos e que conseguem ler livros em audiolivro, salvo seja, portanto ouvi-los, e inclusive já me também passaram uma aplicação que transforma PDFs em audiolivros. E tu consegues estar a ouvir. Há quem, por exemplo, consiga reter mais concentração e reter mais informação desta forma. Eu nunca o testei, não é algo que me tenha... É o meu caso. Mas, de facto, é fácil, para quem, por exemplo, anda muito de bicicleta ou tem que fazer viagens longas de comboio, etc., e tem que aproveitar... quando está a trabalhar, a fazer qualquer coisa, trabalhos manuais, essencialmente, estar a ouvir, por exemplo, um audiolivro pode ser uma opção também. Senhor, João, audiolivro... Deixa-me só fazer aqui um parênteses para colocar na Lúcia, estava a dizer que tem todo sentido. Eu vejo, pelo meu caso pessoal, eu devo ter aqui alguma coisa, ou dislexia, ou desliteracia, porque eu tenho uma série de coisas e para mim não consigo ter lá está, tirar o prazer que as pessoas têm dos livros. Porque eu às vezes chego a apontar a ler uma página e chego ao final da página e não consigo reter o que é lido. E se ouvir, é muito mais, eu consigo reter muito mais em termos de coisas do que se estiver a ler, estar mesmo muito concentrado e não ter nada de distração. É impossível eu estar a ler um livro no metro ou no autocarro. Eu vejo pessoas a fazer isso, eu não conseguia ter essa abstração. Se tivesse a ouvir, era diferente. Portanto, eu devo, pronto, há qualquer coisa, ou desliteracia, ou desortografia, ou dislexia, ou diz qualquer coisa que pronto, e eu tenho essa desvantagem em relação. Estava eu aqui a perguntar ao João... eu nos transportes, olha, de autocarro não posso ler que enjoo. Assim que começo a ler, fico logo enjoado. Já somos 2. E como comboio... Eu também. E como o comboio é muito rápido, são 10 minutos, também não dá para andar a carregar comigo. Mas quando trabalhava, quando ia para a Baixa, isso tudo, de metro, isso tudo, assim, andava sempre com um livro
desde que não podia era ser um livro muito grande, assim como estes agora que eu estive a dizer, que são 2 calhamaços, esses não dá para andar com isso debaixo do braço, mas sempre me entretive de facto a ler, e aliás muitas das coisas que eu li eram nos transportes, porque de facto quando eu trabalhava também tinha que ler muita coisa técnica lá no trabalho, etc, não dava para fazer outra coisa, e em casa às vezes também, coisas de direito e recursos humanos, porque digamos a minha profissão era técnico de recursos humanos, embora fosse formado em direito, mas desde praticamente o meu terceiro emprego já foi em recursos humanos e foi assim até me reformar, e portanto li muita coisa de legislação laboral, de recursos humanos, etc. Mas sempre li, nos transportes sempre li. E coisas audiovisuais não. Eu só utilizo os meios, as coisas das redes que existem só para procurar bibliografia, etc. Porque eu não confio nada nos textos que vejo, eu tenho que ter o papel, a edição. É como os tradutores, eu não confio nas traduções de muita gente, de livros estrangeiros, e também não confio nas coisas que leio que aparecem, só para consultar a bibliografia e pouco mais, porque não me dou com isso. Eu gosto de ter livros, eu sou rato de alfarrabistas, não sou rato de discotecas, nem de coisas desse género. Portanto, o tempo é ocupado a ler livros. Bem, pessoal, olha, então é assim, já estamos com 40 minutos de programa. O segundo tema era a atualidade. Cada um iria escolher aquilo que entendesse e vai o fazer, mas não vos posso dar mais do que 4 minutos. Portanto, 4 minutos a cada um para falar dos temas da atualidade, para depois fecharmos isto, porque felizmente que a literatura afinal até tem muito que se lhe diga e muito que se lhe conte. Ia começar agora, ia inverter as coisas, ia começar agora pela Ana Lúcia. Ana Lúcia, temas da atualidade que aches interessante, rapidamente, assim, tipo foguete, o antigo Lisboa-Porto. Olha, eu gostava de chamar aqui à antena o caso que tivemos a infelicidade de saber hoje, que foi denunciado pela Associação de Ucranianos em Portugal, que tem a ver com a questão da recepção de refugiados ucranianos, que está a ser feita em alguns municípios, pelo que já deram a entender. Portanto, vários municípios estão a recorrer a este procedimento, que é de serem pessoas russas a receber cidadãos ucranianos em Portugal e a fazer o registro e a dar entrada nos processos. Penso que seja para os papéis para a Segurança Social, para terem apoios. A notícia que surgiu hoje, ou que está no Expresso, fala nomeadamente na questão do município de Setúbal, que é um município liderado pelo Partido Comunista Português. Parece-me a mim, neste momento, que está um bocadinho... já se percebeu que não há uma relação, nexo-causalidade entre o Partido Comunista Português e a existência de pessoas russas a receber cidadãos ucranianos em Portugal, mas, sendo assim, nomeadamente, não estando a ver fazer uma ligação relativamente ao partido e à questão de poderem ou não ser apoiantes do regime russo, mas para mim toda esta situação eu fiquei completamente siderada quando li a notícia, principalmente porque mesmo que estejam a ser recebidos por... Mas já penso que não há necessidade de serem cidadãos russos a receber refugiados ucranianos. Nós temos uma comunidade ucraniana enorme em Portugal. Penso que não seria muito difícil, até se contatassem a tal associação que fez a denúncia, não seria muito difícil se calhar conseguirem pessoas que falassem ucraniano e que os recebessem. Sei também que os ucranianos falam russo e é uma segunda língua, portanto, para eles, para muitos até uma primeira língua. Eu tenho uma colega minha que é ucraniana e ela ensinou ao filho russo, e ensinou a falar russo, e teve agora muitas dificuldades quando vieram os sobrinhos que vieram da Ucrânia, também como refugiados. Para ela até foi positivo, porque o filho agora pode treinar a falar ucraniano com os primos,
porque ele não falava em ucraniano com a mãe, falava em russo em casa. Mas toda esta situação para mim ainda vai-se saber muitas coisas sobre. Sim, ainda falta esclarecer muita coisa. Mas aquela não é assim tão... Aquela manchete do Expresso deixou-me completamente siderada. Eu já nem falo pelas questões políticas, geopolíticas, pelas relações aqui entre haver infiltrados russos em Portugal a fazer a recolha dos dados. Para mim é só uma questão de bom senso e até de empatia para com um ser humano, ou seja, são pessoas que vêm muitas traumatizadas, situações que viveram, em que o interveniente, neste caso, são pessoas com certeza que falaram russo e que são russas à partida, e deixar estas pessoas nesta situação para mim completamente... Sim, senhora, passaste os 4 minutos, mas como dirias... Passaste. Como diria José Esteves nessa mítica personagem inventada pelo Hermano José, não havia necessidade. Olha, se eu quero deixar uma nota rápida. Não, isso era o Diácono de Roménios. Olha, agora não havia necessidades, era o Diácono. É o Diácono, é o Diácono. Exatamente. João, 4 minutinhos para falar um bocadinho aí da atualidade, daquilo que quiser referir. Bem, a atualidade querem acabar com a guerra? Eu vou-vos dizer como é que é. Em 2020, a União Europeia importava da Rússia 26,9% de petróleo, 46,7% de carvão e 41,1% de gás. Só a Alemanha, à sua conta, era 65%. Desde que começou a invasão da Ucrânia, a União Europeia já pagou à Rússia 46 mil milhões de euros em petróleo, gás e carvão. A Rússia, neste período, exportou 63 mil milhões, o que significa que a União Europeia já pagou à Rússia 71% do sangue ucraniano derramado. E o que é que a União Europeia deu de auxílio à Ucrânia? 1,5 mil milhões de euros, ou seja, 2 dias do que pagamos à Rússia, ao Putin. Isto tem a ver com as sanções. Ou seja, ironia das ironias, somos nós os europeus a financiar a guerra. Exatamente. Ora, o que é que... Não, mas é que o pior também é as sanções. O que é que significaram estas sanções? Cortaram os bancos russos do sistema SWIFT. Todos? Não, exceto um, que é o Gazprom Bank. Que é o Gazprom Bank. É o banco russo para onde agora os importadores europeus, como o Putin disse que queria passar a receber em rublos. Então, o que é que este Gazprom Bank, que não foi o objeto de alvo das sanções, o que é que este Gazprom Bank faz? Os importadores europeus dos bens pagam em euros a este banco transforma os euros em rublos e paga ao Banco Central da Rússia, ou seja, ao Putin. Portanto, isto foi uma maneira, e neste momento a União Europeia está a discutir a maneira de dar a volta a isto. É evidente que a maneira de dar a volta a isto era também incluir o Gazprom Bank nas sanções, mas não incluíram, porque efetivamente eles próprios têm a noção de que este banco digamos, o beco para onde estão a fugir. É a tábua de salvação, não é? Os meios todos para a Rússia. Não é onde está aquele ex-chanceler alemão, não é onde está aquele ex-chanceler alemão. Sim, pronto, isso era o na administração alemão que é consultor da Gazprom. Mas eu estou a falar do Gazprom Bank, que é um banco coisa. Portanto, entretanto, as companhias energéticas da Alemanha, da Áustria, da Hungria e da Eslováquia abriram contas neste Gazprom Bank na Suíça para precisamente fazerem este tipo de transferências. Portanto, a guerra acabava rapidamente. E por acaso até é o Putin que está a dar uma ajuda a isto, porque já cortou o fornecimento de gás à Polónia e à Bulgária. E se calhar, mais dia menos dia, também vai fazê-lo em relação aos outros países europeus. É o próprio Putin que tem os meios para acabar, para fazer aquilo que a União Europeia não está a fazer. Portanto, esta história da guerra, digamos, só não acaba porque não querem. O Guterres pode fazer as viagens que quiser
a Moscovo e a ser humilhado e gozado pelo Putin, não é? Que conseguiu dizer uma série de mentiras à frente do homem, nomeadamente que já não havia bombardeamentos em Mariupol, quando continuava a haver bombardeamentos e continua a haver bombardeamentos em Mariupol, que prometeu-lhe que ia haver um corredor humanitário, não vai haver corredor humanitário nenhum, e portanto tudo isto podia acabar rapidamente, podia, mas não acaba porque efetivamente, os interesses económicos sobrepõem-se a tudo. E é só Muito isso bem. que eu tenho a dizer. Sim, senhora Coja, para acabar em grande, as tuas notas finais destas atualidades, se quiseres falar na guerra, não podes falar noutra coisa qualquer, como por exemplo. Não, basicamente ou é guerra ou é relacionado com a guerra. Alguns dos temas já foram aqui abordados, eu só queria fazer mais um que foi as declarações do general russo ainda esta semana, da questão de fazer um corredor até à Transnistria. Se ainda havia alguém que acreditava que a Rússia invadiu a Ucrânia para proteger as populações russófonas, e que são aquelas populações russófonas que ele próprio está a bombardear e a matar, porque Kharkiv e em Kiev, como a Ana Lúcia esteve a falar ainda há bocado de coisa, há pessoas, uma grande porcentagem das pessoas nem sequer falam ucraniano, falam russo. E agora é que estão a começar a querer aprender a falar ucraniano porque ficaram incrédulas com aquilo que os irmãos russos lhes estão a fazer. Portanto, a proteção e a alegada proteção para esta operação especial na Ucrânia, que era para proteger as populações russas, este general russo veio dizer precisamente qual é o objetivo. O objetivo realmente é conquistar aquilo tudo para eles e fazer um corredor todo ali, bloqueando o mar de Azov, ali o Mar Negro e até à Transnistria. Portanto, este é o objetivo. Portanto, se ainda há pessoas que acreditam que esta operação especial era para proteger as populações russófonas, acho que está tudo dito. Este general disse tudo. Estava a falar para o boneco que tinha o microfone fechado. Estava eu a dizer, aquela brincadeira que se ouviam aí há uns tempos de transformar a Rússia num império euroasiático, desde Lisboa até Vladivostok, se calhar ainda é a ambição deles. Não? Aqueles mais malucos. Já o outro que tem aquela teoria de defender as populações russófonas, lá que o Putin seguiu, acho que falava disso. Portanto, está tudo dito. Mas as pessoas, se as pessoas acham que isto é um problema do Putin, eu acho que não é, porque já ouvi professores catedráticos de Moscovo e líderes religiosos e o Medvedev, e escritores e não sei o que estão, portanto não é o Putin, as pessoas não é o Putin, há ali uma série de coisas. Portanto, e se as pessoas acham isto tudo normal, é como a morte destes 6 oligarcas e as suas respectivas famílias, também é coincidência. Pois. Podemos agora fazer teorias da conspiração, mas é coincidência. Agora é que morrem eles e morrem as famílias todas. Resolveram todos suicidar-se e matar as famílias. Pronto. Tudo bem. São os tempos modernos, pá. Esta malta é solidária, quando morre um, morrem todos. Eles gostam tanto de viver para gozar o dinheiro todo que tinham e agora resolveram começar a estourar e as famílias também. Sim, senhora, pessoal, olha, chegamos... Olha, ainda posso fazer uma nota de homenagem ou não? Faz, sim, senhora, força. Posso? Então queria fazer uma nota de homenagem a não sei se poderíamos dizer assim, mas uma colega nossa que faleceu esta semana, a jornalista Marta Louro, da CMTV, que faleceu em trabalho, quando estava, portanto, a caminho de fazer mais uma reportagem para a CMTV, penso eu. Ela era jornalista do Correio da Manhã. Sei que eu não costumo ver o canal em questão, não aprecio o jornalismo, mas vi na internet notícias que me surgiram penso eu, do editor do canal, etc., a lamentar a imensa morte da jornalista, mas também gostaria que se fizesse um debate, e tendo em consideração a forma como morreu, sobre o tipo de jornalismo que o CMTV faz,
E qual a necessidade, a meu ver, por vezes, eu estou a falar de se ela ia em certa velocidade, e nós já vimos em direto situações semelhantes, quando vão atrás de autocarros e etc. O perigo em que eles colocam os seus jornalistas, às vezes, para estarem horas a transmitir coisas que não interessam, a nível jornalístico, não são notícia, não são importantes. E eu gostaria que eles pensassem um pouco mais sobre este tipo de questão, porque eu já vi coisas, às vezes, em que o jornalista chega primeiro que o próprio, do que os protagonistas da história, não é? Até a própria polícia, etc. Portanto, eles vão lá entrevistar para fazem. Eu gostava que também pensassem um bocadinho, tivessem na consciência. Eu não sei o sindicato de jornalistas, o que neste momento, ou a família da jornalista em questão, mas gostava que se fizesse uma reflexão também sobre isso. Qual a necessidade de colocar pessoas excelente nota final. Pessoal, olha, obrigada pela vossa presença neste programa 22 para a RLX. Tenham uma boa tarde. Aos nossos ouvintes, voltamos para a semana, no mesmo horário, de 18 horas, RLX. Até lá, uma boa semana. Boa tarde. Deus, boa Boa tarde. tarde. Até à próxima. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada.